Hoje, irmãos, todos bem? Estamos começando mais um dia, né? Hoje, sexta-feira, feriado, também um dia muito especial, um dia muito importante para a nossa fé, um dia onde a gente lembra, né, da paixão de Cristo, onde Cristo entregou sua vida por nós. E eu quero desafiar você a começar esse dia na presença do Senhor e lembrar dele, lembrar aquilo que Cristo fez naquela cruz por nós. Vamos lá, vamos fazer a nossa devocional? Como eu disse, hoje é sexta-feira, né? Dia da Paixão de Cristo. Sexta-feira, um feriado, né? E geralmente a gente, nesse dia, ela é um dia muito com uma mistura, né? Considerado uma mistura, tem uma mistura de muitos sentimentos, né? Com muitas peculiaridades, né? Com algumas tradições e até mesmo alguns misticismos religiosos, né? Questionáveis, até envolvendo questões alimentares. Outros, né? Que se utilizam desta data para até justamente achar que podem assim pagar alguma dívida de uma graça alcançada ou de uma graça desejada. Outros acham não tem essa importância, né? Não se dá a importância espiritual também para esse dia e simplesmente curte a vida, curte a praia, curte o feriado, né? Marca um churrasco e assim por diante. Mas todas essas situações, muitas vezes, né, nesse dia especial, parecem ofuscar a verdadeira realidade do que foi esse dia na vida de Cristo Jesus. Esse foi um dia extremamente difícil para Jesus, porque nesse dia, um dia tenebroso, porque nesse dia, Jesus foi traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, julgado de forma injusta pelos judeus e romanos, trocado por um criminoso chamado Barrabás, açoitado violentamente, cuspido, espancado, injuriado, maltratado, zombado, teve as suas roupas rasgadas, foi colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus carregou uma cruz, colocaram uma esponja cheia de vinagre em seus lábios num momento de maior agonia. Seus pés e mãos foram perfurados por pregos, né? Foi também furado por uma lança depois de morto e abandonado pelo seu pai. Um dia extremamente tenebroso para Jesus. Um dia extremamente triste. Ao mesmo tempo, as Escrituras descrevem um dia extremamente espetacular, porque trevas cobriram a terra, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, diz as Escrituras, a terra tremeu, rochas se partiram, e Mateus vai descrever que os sepulcros se abriram e corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. O próprio centurião, né, descreveu e confessou que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Apesar de todo esse dia ter sido sombrio, tenebroso, violento, demonstrar toda essa violência que Jesus sofreu, espetacular, com todos os milagres acontecendo, ele foi perfeito, porque a obra de Cristo foi consumada na cruz. A grandiosidade deste dia está na obra consumada de Cristo Jesus. Não é à toa que o Senhor Jesus, naquele momento, e no momento da sua crucificação, ele diz, está consumado. A obra consumada de Cristo Jesus, ela tem uma qualidade perfeita, ela não precisa ser melhorada por outras ações. Eu não preciso fazer nada para melhorar aquilo que Jesus fez na cruz. Nenhum sacrifício que eu possa ou pensar em fazer é capaz de melhorar aquilo que Jesus fez. Ou a obra de Cristo Jesus, ela tem uma dimensão plena, ela não precisa ser acrescentada às outras ações. Eu não preciso ter outras realizações e fazer mais nada para acrescentar aquilo que Cristo fez. Aquilo foi o suficiente. Existe uma dimensão plena naquilo. A obra de Cristo Jesus na cruz teve o resultado completo.
não depende de outras ações para obter êxito. Ou seja, eu não preciso realizar mais nada para que essa obra agora, para que essa obra tenha sucesso. Ela foi um sucesso por si só. Que em Malaquias capítulo 1, versículos de 8 a 10, versículos de 12 a 13, vai descrever o descontentamento de Deus sobre sacrifícios que foram realizados e que Deus não ficou satisfeito com aqueles sacrifícios. Ainda em Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 3, Deus não teve satisfação nenhuma nos sacrifícios oferecidos por Nadab e Abiú. Inclusive, tiveram consequências desastrosas, teve uma consequência desastrosa a ação deles. Mas, diferente desses sacrifícios e outros nos quais Deus não teve satisfação, o sacrifício de Jesus trouxe satisfação ao Senhor. Deus ficou satisfeito com a obra de Cristo Jesus. Foi o sacrifício de Jesus naquele dia foi perfeito, porque Deus foi satisfeito. Sabe por quê? Porque Cristo satisfez as justas exigências de Deus sobre os nossos pecados. Um escritor chamado Jeremiah Burroughs, ele, em um livro, né, chamado Cristo é Todos em Todos, ele descreve a seguinte coisa: na medida em que Deus vê Cristo em quem quer que seja, ele o aceita. Se Cristo não está lá, não importa o que ele tenha, Deus não o considerará. Cristo é tudo em todos, mesmo no deleite do próprio Pai. Ele era a alegria do Pai desde toda a eternidade. E o Pai se contentava infinitamente nele, em sua vontade de empreender esta bendita obra de redenção da humanidade. Deus Pai é infinitamente satisfeito em Cristo. Ele é tudo em todos para ele. Certamente, se Cristo é um objeto de suficiente para a satisfação do Pai, muito mais, então, ele é um objeto de suficiente para a satisfação de qualquer alma. Se Jesus Cristo, a obra de Cristo foi capaz de satisfazer Deus naquele dia, de completar, de ser o suficiente, não precisar ser acrescentado mais nada, que teve uma qualidade perfeita, o que se dirá de nós? Por isso, meus irmãos, o dia de hoje foi um dia tenebroso na vida de Cristo Jesus. E nós vemos e sentimos isso. Como nós ficamos tristes. Foi um dia espetacular porque nós vemos tantos milagres ocorrendo nesse mesmo dia. Mas, acima de tudo, foi um dia perfeito. Porque a obra de Cristo Jesus foi suficiente para satisfazer todas as exigências perante o Pai. Cristo satisfez o nosso Deus pela sua obra na cruz. A satisfação foi expressa em tudo o que Cristo fez, como nosso substituto, e trazendo a nós esses benefícios por este sacrifício. Deus se agradou da obra do seu Filho, da perfeição da obra do seu Filho. Por isso, meus queridos, podemos assim lembrar no dia de hoje, que apesar de ser um dia tenebroso, um dia espetacular, ele foi um dia perfeito, porque Cristo satisfez o Pai, trazendo redenção às nossas vidas, pagando pelos nossos pecados e nos levando de volta ao Pai. Este dia muito especial, você possa assim lembrar de Cristo Jesus, da obra perfeita de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um bom dia na presença do Senhor. Deus abençoe.